A paz do Senhor, queridos. Entrando aqui para mais um momento de palavra para as nossas vidas da parte do Senhor. Não repare se eu tossi, se eu tô com a garganta também um pouco irritada hoje. Mas vamos falar aquilo que Deus colocar no nosso coração. Final de domingo, amanhã já começa uma nova semana de trabalho, de luta, né? Para muitos, né? Porque para nós aqui, o nosso descanso não é no domingo, nem no sábado. É os dias que a gente mais trabalha, de sexta a domingo. Mas para muitos é dia de descanso. Eu já quero desejar a todos uma boa semana, que Deus venha estar guardando a cada um, né? E cuidando de cada detalhe da nossa vida. Que cada um de nós venha colocar Deus à frente, para que essa semana venha ser produtiva, venha ser de conquistas, de realizações, de lutas e batalhas. E que Deus nos faça vitorioso, no nome de Jesus. Amém, queridos? E que cada um de nós possamos falar de Jesus para pelo menos uma pessoa. Que cada um de nós possa testificar do que Jesus fez na nossa vida. Quantas vezes passamos o dia inteiro, semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, passamos que nem sequer falamos algo sobre Jesus. Será que nos falta motivo para falar de Jesus? Para contar o que Ele faz por nós? Será que o que Ele faz por nós é tão pequeno que não nos dignamos a testemunhar? Queridos, devemos ver, observar e ser grato por tudo que Deus faz por nós. Precisamos ser gratos pela vida, pelas conquistas, por aquilo que nós determinamos como derrota, mas muitas vezes é livramento, porque Deus ele não perde. De tudo Ele tira algo proveitoso. Até do mal que o inimigo planeja contra as nossas vidas, Ele usa para nos trazer o bem. E por muitas vezes nós olhamos certas situações e dizemos assim, meu Deus, mas por que Deus permitiu isso? E não sabemos que por trás daquilo vinha algo bem pior, e Deus, vamos dizer assim, que Ele amorteceu a queda. Porque talvez se nós tivesse caído da forma que o inimigo queria que nós caísse, talvez seria fatal. Mas Deus sempre tem uma porta de escape. Eu costumo dizer assim que eu não preciso ver que Deus está me guardando. Eu não preciso ver os livramentos. Porque depois de tantas vezes que eu vi, no sentido literal, a mão de Deus agindo, me segurando, para que o inimigo não acabasse com tudo, com a minha vida, com a vida da minha família, não só uma vez, mas por muitas vezes, que a gente olhou e falou assim, nossa, essa foi por pouco, porque o susto foi grande. Depois de tanto susto, eu sempre digo assim, Deus, eu confio que o Senhor está me livrando, eu sei que o Senhor está me guardando, eu não preciso ver. Eu não preciso levar um susto para mim entender que Deus está me guardando. Por isso eu agradeço, até pelos pequenos detalhes. Porque quando você tem um coração grato, você agradece até por um copo de água. Você agradece até por você estar respirando. Porque parece uma coisa tão banal, né?
um copo de água, tão acessível, o ar que todo mundo respira e não é cobrado, é natural, né? Mas por muitas vezes esquecemos que é Deus que nos permite estar respirando. Basta Ele querer. Nosso corpo tomba por terra. E por muitas vezes não somos gratos, nem sequer pela vida. Então que essa semana, se você não é grato, começa a agradecer mais, a ter gratidão a Deus pelo cuidado que Ele tem pela tua vida. Porque se não fosse Deus nos segurando, onde nós estaríamos? Quantos livramentos o Senhor nos dá todos os dias, desde que nos levantamos até ao adormecer, durante o sono. Sabe, queridos, muitas vezes eu acordei engasgando com meu próprio sangue. E eu acordei e ali eu soube que era livramento. Deus me despertou para que eu não morresse engasgada com meu próprio sangue. Eu não sei o que foi que aconteceu durante a noite. Tudo que eu sei, enquanto eu dormia, tudo que eu sei é que quando eu acordei, eu tinha um gosto metálico na boca. E quando eu percebi, eu vi que era sangue. E a minha garganta ficou fechada por vários dias, daquele sangue que ficou parado na minha garganta. Então, se Deus não tivesse me acordado e eu tivesse respirado, aquele sangue tivesse ido pro pulmão, talvez eu não tivesse aqui. Isso não foi só uma nem duas vezes que aconteceu isso. Sabe, queridos, teve uma vez que eu lembro que eu estava numa batalha espiritual que, enquanto eu dormia, eu não tinha sossego. O inimigo tentou contra a minha vida por muito tempo, por causa de uma palavra. Aí a importância do que você fala, do que você coloca em palavras. Ah, mas eu só falei da boca para fora. O inimigo não quer saber se você falou da boca para fora. Você não pode liberar, porque uma vez liberada, é como leite que é derramado, nunca mais vai voltar atrás. Quando eu tinha perto dos meus 20 anos, eu disse assim, em brincadeira, eu disse, se eu chegar até os 40, pra mim tá ótimo. Porque não preciso viver mais que isso. Até lá, a minha filha já vai estar encaminhada, já vai estar com mais de 20 anos. E pra mim tá tranquilo. Eu não preciso viver mais que 40 anos. Quem estava perto de mim ainda me repreendeu, me chamou a atenção. Eu falei, não, mas eu tô falando sério. Se eu viver até os 40, tá tranquilo. Eu não preciso ficar mais velha. E o inimigo pegou aquilo. Passou todos esses anos. No ano que eu ia completar 40 anos, quando estava chegando perto, eu sofri 2 acidentes. Eu passei pelo Covid. Eu peguei dengue, que eu quase morri. A Covid só não me matou porque Deus não deixou. 2 acidentes de carro. Como ele não conseguiu tirar minha vida dessa forma, então ele tentava me matar dormindo.
Sem contar as vezes que minha pressão chegou tão no limite que parecia que eu não ia voltar mais. Sabe, queridos, quando estava nos dias de eu completar 40 anos, eu acordei tossindo tanto, que eu cheguei a me engasgar. Aí eu achei estranho, eu falei, meu Deus, mas por que eu acordei assim? Eu sentei meio sonolenta, sabe quando você dorme bem, mas você acorda, parece que você tá cansada, parece que você caminhou tanto, correu, que tu não consegue nem respirar, tanto cansaço. Assim eu tava, quando eu acordei. E eu tossi, e daí quando eu fui me acalmando assim, eu lembrei do sonho. No sonho, eu tava deitada numa maca e tava pessoas em volta, acredito que médicos que estavam de branco ali, estavam tentando me reanimar no sonho. E eu acordei daquele jeito tossindo. Perdão. Quando eu me lembrei desse sonho, inclusive eu falei pro meu esposo assim, não deixa eu dormir de novo. Ele disse, tá bom. Mas eu acabei de falar e eu cochilei de novo, porque eu sabia que se eu dormisse de novo, talvez eu não voltasse. Eu só sabia, não pergunte como, mas eu sabia que eu não ia voltar. E aí, só acabei de falar e o sono, sabe, parece que pesou assim, não era um sono normal, era alguma coisa assim, mais cansativo. Que eu fechei o olho e eu apaguei. Quando eu apaguei, eu voltei para aquela maca. Eu voltei para aquele sonho. E eu estava desacordada, mas eu escutava uma movimentação em volta e eu ouvia aqueles médicos falando. Eles falaram assim, ela tem que quebrar essa palavra, eles diziam. Ela tem que quebrar essa palavra. E aí eu me assustei de novo e acordei de novo, tossindo de novo. E aquele gosto de sangue na boca e aquela situação ruim. E aí meu esposo falou assim, tenta não dormir, nega. Eu falei, mas eu não tô aguentando de canseira. Eu apaguei de novo, voltei no mesmo sonho. E só que ali foi mais intenso. Eu escutava algumas vozes revoltadas dizer assim, não, foi ela que quis, é a hora dela. Acredito eu que era o anjo da morte, eu não sei, que dizia assim, não, ela falou que queria aos 40. E sabe, coisa que eu mal lembrava. Eu tinha lembrado um tempo atrás e até brinquei. Falei assim, antes disso tudo acontecer, eu falei assim, eu pedi pra ver até os 40, se eu viver mais que isso, já tá bom. Eu falei, né, brinquei, né. Falei assim, só que agora eu quero viver mais que 40, porque agora eu tenho mais filhas, né, que ainda não estão encaminhadas. Na época só tinha uma, né, e eu falei, eu quero terminar de criar as minhas filhas, pelo menos, né. Não quero morrer aos 40. Quero que Deus me dê o privilégio de viver mais. Mas eu não tinha quebrado essa palavra que eu falei, né? Não tinha falado com arrependimento e, né? Então, o que aconteceu? Eu ouvi aquilo e aí eu sentia no meu peito aqueles, acho que é desfibrilador, é aquele negócio que eles médicos usam para pressionar o peito para voltar a respirar. Desfibrilador, é uma coisa assim. Eu sentia o médico fazendo aquilo e eu ouvia eles falando como quem está reanimando alguém que está morrendo. E eu ouvia aquilo tudo e daí eles vinham, lutavam com aqueles médicos, que eu acredito que era um anjo do Senhor que estava ali, e Deus me permitiu ver o que estava acontecendo em sonho, para que eu quebrasse, permitiu que eu ouvisse a conversa deles, para que eu pudesse quebrar aquela palavra que eu falei há anos atrás. Aí eu acordei num salto. Quando eu senti que quando eles pressionaram meu peito pela última vez, eu acordei. E daí eu sentei na cama muito assustada. E daí eu falei pro meu esposo assim, era pra mim morrer, nego. Era pra mim morrer mesmo. Eu falei, lembra daquilo que eu falei? Assim, 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 assim. Daí eu falei assim, Deus,
eu não quero morrer agora. Aí eu lembrei daquilo que eu tinha falado e do que eu vi no sonho. Orei e quebrei essa palavra. Não é que o inimigo não desistiu de tentar tirar minha vida, porque eu sei que ele tenta a todo momento. Mas aquele decreto que eu mesmo pus sobre a minha vida foi quebrado. Porque palavras de maldição foram feitas para serem quebradas. No nome de Jesus. Eu não sei porque eu entrei aqui. Não foi para contar o meu testemunho. A intenção era falar sobre outra palavra. Mas Deus direcionou porque talvez tenha alguém aqui que está sofrendo. Que não está conseguindo dormir. Por causa de algo. E hoje Deus vem te lembrar. Que você esqueceu, que você liberou algo sobre a tua vida, sobre a tua família. Em brincadeira, mas o inimigo pegou essa palavra e está usando contra você. Querido, isso é muito sério. Você precisa quebrar toda a palavra de maldição que você lançou, que lançaram sobre a tua vida, para que a tua vida vá bem. Isso não é brincadeira, queridos. O mundo espiritual, ele não brinca. Toda palavra, para ser liberada, ela tem que ser pesada. Meu pai diz assim, eu vi ele dando um conselho para uma pessoa uma vez, ele disse assim, filha, antes de você fazer qualquer coisa ou falar, pense 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Antes de você fazer ou falar algo que você sabe que vai prejudicar alguém ou a si próprio. Porque o inimigo, ele está só esperando uma palavra. O inimigo, ele só tem acesso à nossa vida se nós der liberdade, se nós abrir brecha, se nós dermos legalidade para ele, senão ele não pode agir na nossa vida. Eu decreto hoje sobre a tua vida que toda palavra de maldição lançada contra a tua vida seja quebrada no nome de Jesus. Porque só Ele pode quebrar a maldição, transformar a maldição em bênção. O inimigo, ele não tem poder sobre a nossa vida se nós não der liberdade. Ele só tem acesso à nossa vida quando nós permitimos ou Deus permite, porque outra pessoa não pode fazer isso. A palavra nos diz assim que maldição sem causa não procede. O que isso quer dizer, querido? Porque falaram isso de mim, porque lançaram isso sobre mim. Se você não der legalidade, essa palavra ela não vai agir na tua vida. E como que você dá legalidade? Fazendo coisas que agradam o inimigo, acreditando nas palavras que falaram contra a tua vida. Repreenda toda palavra de maldição. Quando alguém fala assim, mas isso aí não vai dar certo, fala, tá repreendido em nome de Jesus. Não deixa nem a pessoa falar, fechar a boca. Mas isso aí não sei o que. Mas o fulano tá repreendido em nome de Jesus. Eu quebro toda palavra de maldição. Eu não me importo se conhece a palavra ou se não conhece. A palavra de maldição tem que ser quebrada. Não pode deixar ela ganhar espaço, ganhar legalidade sobre a nossa vida. Mas tem pessoas que alguém vem e fala assim, mas eu acho que esse teu aí não vai dar certo, não. Quando eu fui casar, queridos, com meu esposo, nós fomos num lugar, porque ele foi buscar a certidão dele. Teve pessoas que olhou pra nós e falou assim, não, esse daí não vive com ninguém. Casamento de vocês não dá certo, não. Eu olhei e falei assim, tá repreendido, em nome de Jesus, já deu certo. Vamos para quase 20 anos. Você precisa liberar sobre a tua vida. Você precisa declarar a unção de Deus sobre a tua vida, a proteção de Deus sobre a tua vida. Você precisa liberar palavras de bênção. Certa feita, minha filha mais velha disse assim, não, mas me falaram que eu vou ser infeliz porque não sei o que. Eu falei assim, quem é a tua mãe? Ela parou, ficou me olhando, o que tem a ver? Eu falei, quem é a tua mãe? Ela disse, é você. Eu falei, então, eu declaro sobre a tua vida que você vai ser feliz. Que você vai prosperar, que você vai conhecer alguém especial que vai te fazer feliz. Você não nasceu para ser infeliz, não, filha.
Você nasceu, foi para brilhar, foi para ser feliz, foi para conquistar. Não importa quem foi que falou A ou B ou C, já está repreendido em nome de Jesus. A mãe acha, fala, não acho, filho, eu tenho certeza, e você precisa acreditar nisso. No momento que ela acreditou, Deus começou a cumprir as promessas na vida dela. Hoje, ela é exatamente isso que eu falei. Você precisa declarar sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha. Ah, mas é que ele não é assim, ele não é assim, não importa. Não é o que é aquilo que você acredita que é. Ah, mas é que meu filho tá assim, 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 e você já declarou sobre a vida dele que você quer diferente? Ao invés de ficar murmurando e falando que não vai dar certo, usando... É isso que o inimigo quer, que você abra espaço, abra a porta para ele, para dizer assim, não, não vai dar certo, não vai conseguir, vai dar tudo errado. Essas palavras tem que repreender em nome de Jesus. Todo plano de Satanás tem que ser quebrado. O inimigo não pode ter legalidade na nossa vida. Querido, consagre a tua família a Deus. Consagre ao Senhor tudo que você for fazer, tudo que você comprar. Aqui tem gente que olha de fora e acha estranho, porque tudo que entra dentro de casa eu oro, eu consagro a Deus. Eu não quero saber se vão me achar ridículo ou o que, não estou nem aí. O que importa é que eu sei, eu tenho certeza e convicção que eu preciso consagrar a Deus. Eu não sei o que foi feito antes de trazer até a minha casa. E se eu não sinto que tem coisa boa ali, se eu sinto que tem coisa que não vem de Deus, eu elimino. Pode falar que eu estou espiritualizando, não importa. A questão é, queridos, nós somos espírito. Espírito é real. Você não está respirando? É por conta do espírito. O teu sopro de vida vem do Espírito Santo. O mundo espiritual existe. Ele é real. Você precisa acreditar. Assim como Deus ama aquele que tem fé, que crê que Ele é fiel, crê que Ele existe, crê que Ele pode fazer o melhor por nós, que Ele está cuidando, crê em Deus. Você o agrada? Da mesma forma, quando você pensa negativamente, você está agradando as trevas e elas ganham espaço na tua vida. Você precisa aprender a dizer não àquilo que o inimigo oferece. Ah, porque se eu fizer isso lá onde eu trabalho, se eu orar e consagrar minha comida, eles vão rir e me deixar que riem. É melhor que eles riem de você do que você ser amaldiçoado. Eu não sei quem foi que fez a comida, eu não sei, talvez até conheça, mas eu não sei como foi preparado. Eu não sei quem foi qual é a origem. Não tem como a gente acompanhar tudo, mas aquele a quem nós consagramos, o que vestimos, o que comemos, onde moramos. Queridos, até o carro que eu ando todos os dias, eu consagro ao Senhor. Antes eu alugava carro de uma outra pessoa, que, como diz o meu esposo, os carros nenhum era dele. Todos eles pertenciam ao inimigo. E, esse carro disso, daquilo, estragou. Eu falava, o sangue de Jesus tem poder. Jesus me guarda nesse carro. Eu consagro ao Senhor, esse carro não é do inimigo não. Enquanto ele estiver na minha mão, esse carro pertence ao Senhor. Eu consagro ele a ti. Me livra de todo mal. Eu não quero andar com o carro do inimigo. Quando ele estava xingando por perto, eu já clamava o sangue de Jesus. Você precisa ter autoridade. Você precisa repreender o inimigo. Não deixar ele fazer festa na tua vida, na tua casa, fazer bagunça. Amém, queridos? Deus abençoe.